Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, pelo título do vídeo, né? Vocês já sabem do que se trata, né? Então, eu vim aqui hoje para mostrar aqui um pouco dos meus livros, né? Fundos nos livros de colorir. Então, tem vários materiais, várias técnicas. Eu não sou amante de fundo, mas tem alguns que eu fiz, né? Vou mostrar o primeiro aqui, né? Eu não peguei em ordem que eu fiz, nem em ordem de livro que fui adquirindo do começo. Eu peguei ordem bem aleatória, tá? Esse daqui eu usei tinta guache, inclusive para fazer não só o fundo como o desenho, tá? São essas tintas, né? Que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Tinta guache. Eu passei a tinta pura mesmo, tá? Fui tirando do próprio vidrinho aqui com o pincel, né? Fiz com um pincel maior, logicamente, né? E fui passando, né? Passei a segunda mão, inclusive tinha até alguns lugares aqui que eu tinha que dar um retoquezinho, mas eu acabei não dando, né? E ficou com algumas manchinhas, mas isso é fácil de resolver, é só passar mais uma camadinha ali aonde não ficou exatamente como eu queria. Passar para o próximo livro aqui, que é esse aqui, que também, ó, nunca mais fiz nada nesse livro. É essa aqui, que eu passei giz pastel seco, tá? Giz pastel seco, todo mundo conhece aí, né? Giz pastel seco, a gente passa com algodão, só que nesse desenho, além de eu passar o giz pastel, eu usei essas nuvenzinhas aqui, ó. Eu recortei aí de papéis, né? E a gente vai colocando aleatoriamente. Você vai colocando, vai segurando e vai passando por volta. Ficou bem clarinha, mas dá para notar em algumas partes que tem umas nuvenzinhas. Bem discreta, mas dá para notar. E além de nuvens, nós podemos estar fazendo coração, bolinhas de vários tamanhos, nuvens de outros formatos. Eu tenho aqui, ó, mais essas aqui. Tá? Não repare que eu às vezes estou com pressa e pego qualquer papel que tem e vou recortando. Tá? Então eu utilizei aqui uma fita crepe para delimitar aqui, para não ultrapassar, e só não fiz na parte de cima, porque eu fiz direto como se aqui fosse infinito, tá? E aqui nem ficou muito certinho, acabou ficando torto, mas, né? Tá. Fiz nesse aqui também, que há muito tempo não faço nada, que aqui eu já utilizei uma régua, tá? Uma régua grande, e esses lápis
da Faber-Castell Misturinha. Você pode estar com a régua e passando direto, ou você pode ir passando e girando o lápis para dar mais efeito, tá? Esses lápis, eles têm 3 cores na mina, né? 2, 3 cores, né? Então, foi com esses lápis que eu fiz esse fundo e eu vou mostrar ainda vários outros que eu fiz aqui. Esse aqui, não sei se é esses daqui, ó. Esse aqui eu também, que há muito tempo que eu não faço nada. Também, ó. Só que esse eu já fiz bem mais pertinho, bem mais juntinho, né? Eu dei bem pouco espaçamento, aquele lá eu dei mais espaçamento. Esse aqui também, ó, já ficou mais largo, tudo feito com a técnica. Só que esse eu já usei um lápis comum. Não me lembro exatamente, né? Mas foi com um lápis qualquer aí que eu usei. Um lápis comum, não foi misturinha, tá? Dá para perceber, né? Que foi um lápis normal, riscando aí o fundo, e é uma técnica bem fácil, dá um efeito bem legal, preenche bem o nosso fundo. Esse aqui também, que há bastante tempo eu não faço nada, é a mesma coisa, gente. Só que aqui também eu usei lápis comum e risquei aí o fundo. Aqui eu já fiz um xadrez, você pode fazer menorzinho também, né? É só dividir, medir direitinho para fazer os quadradinhos e usar a régua e passa o lápis colorido. Pode utilizar um tipo só de lápis, fazer todo de uma cor, como pode fazer assim multicolorido, igual eu fiz. Esse livro que também estava esquecido aí há bastante tempo. Aqui no fundo eu fiz uma técnica mista. Eu tanto usei esses giz pastel, porque eu tenho neon e o básico, né? E utilizei lápis de cor, passando. E só passando o lápis de cor mesmo, riscando de lado. E misturei aí lápis de cor com giz pastel seco para dar esse efeito. Eu gosto bastante de misturar material no fundo, né? E esse aqui foi feito assim. E esse aqui, além de eu usar giz pastel seco, né? Eu também utilizei lápis para fazer uns pontinhos, né? Lápis comum. E usei também a tinta puff. É uma tinta que ela já vem com um biquinho. Você pode estar utilizando o biquinho para passar. E a gente também pode estar passando com pincel. Colocar um pouquinho da tinta em um recipiente e aplicando com pincel, ou pegando aqui na pontinha, né? E aplicando. Eu, na maioria das vezes, eu aplico com o próprio bico, tá? E essa tinta puff, aqui eu não expandi, eu só fui colocando. Mas se você quiser expandir, é só depois de 72 horas
Depois de estar bem seco, você coloca aqui desse lado um pedaço de pano, uma toalha de rosto, né? Você vira para esse lado e passa o ferro aqui de leve. O ferro também, se você quiser, passa em cima de um tecido fininho, mas ele vai estar morno, ele não vai estar fervendo, né? Ele vai estar uma temperatura suave. Você pode passar que não vai queimar o papel e vai expandir aqui a sua tinta puff, tá? Mas aqui eu não expandi. Também tem este aqui, que é outro que está abandonado aí. E aqui, gente, eu usei simplesmente lápis aquarela, molhando a ponta do pincel. Passei o lápis em tudo. Primeiro eu passei o lápis em tudo. Depois eu vim passando o pincel umedecido no que eu passei o lápis, tá? Eu usei o aquarela. Tô mostrando ali, mas aqui eu usei, se eu não me engano, foi o da Faber-Castell. E o colorido foi feito com lápis normal, tá? Um outro também que eu já faz algum tempo não faço nada nele. Esse fundo aqui, você pode estar utilizando esses lápis, tá? Para fazer o fundo, isso aqui é um lápis bem legal para fazer fundo. Você escolhe a cor que você quer, testa antes, né? Você pode estar usando 2 lápis, 3 lápis que se combinem entre si. De repente, ó, esses 3 aqui, né? Aqui eu usei um rosa, um azul e um lilás, tá? Fui fazendo essa mistura aí e ficou desse jeito, tá? Se vocês observarem bem, tá misturado aí 3 tons de lápis, tá? Quis deixar mesmo assim com esse efeito dessa maneira mesmo, não quis passar blender para deixar lisinho, não. Eu quis deixar nesse ponto. Mas quem se interessar em usar essa técnica e passar o blender, ótimo. Também que há bastante tempo eu não faço nada. Esse aqui eu passei giz pastel seco. E aqui tá bem discreto, mas dá para notar. Isso aqui a gente põe, depois de passar o giz pastel em todo o fundo, a gente põe uma régua e do lado da régua você usa o lápis borracha. Faz de conta que isso aqui é uma régua, né? Você põe a régua, vem com lápis borracha e passa. A régua, lápis borracha e passa. E vai ficar assim. Então, quanto mais forte for o giz pastel, o fundo, né? E você passar a borracha, vai ficar os vãos ali como se estivesse entrando a luz da superfície dentro d'água, tá? É bem simples. Gente, os fundos que eu estou mostrando aqui não é nenhuma coisa do outro mundo. São fundos simples, mas são ideias que às vezes a gente não pensa, então por isso que eu estou mostrando aqui o que eu já fiz, né? E que qualquer um pode fazer. Aqui aqui esse livro, eu usei técnica mista, eu gosto também bastante de fazer isso. Então, aqui eu usei lápis de cor, giz pastel, giz de cera
Quis deixar assim, sem passar o blender ou o lápis borracha, para deixar a textura mesmo, como fosse um tecido texturizado. Usei aquarela com giz pastel seco, tá? Você pode passar o giz e passar o pincel úmido e também pode passar na pastilha e passar aqui. Eu geralmente gosto de fazer igual se usa a aquarela em pastilha, umedecer a pastilha e passar o pincel. E aqui no fundo é giz pastel seco passado com algodão, tá? Então tem misturas aí de material que eu usei para fazer o fundo. Aqui também é lápis nas frutas, nos objetos é lápis. Então usei lápis de cera e lápis de cor. E tem outro aqui, gente, que eu esqueci. Esse aqui. Esse é todinho colorido com giz de cera, tá? Giz de cera, gente. Giz de cera comum. Giz de cera, sem mistério nenhum. Você passa tudo onde você quer fazer o colorido e depois com lápis borracha eu fui passando, alisando até deixar como se fosse um lápis de cor. Não parece, olha o vestido dela, aqui tudo mais, fundo. Não parece, parece que foi colorido com lápis de cor, e na verdade foi giz de cera. Giz de cera escolar, que ninguém dá nada por ele, que muita gente não gosta, mas sabendo usar fica bem legal. Aqui eu usei giz pastel seco e usei uma folha de sulfite recortada. Você vai trocando de lado, vai trocando de posição, mais para cá, mais para lá, tá? Eu tenho esse outro aqui também, tá? Você pode ir mudando. Tem aqui também que eu tirei, não sei se foi esse ou se foi outro. E também a gente pode usar isso aqui também para fazer outro efeito, sem ser nuvem, tá? E foi feito com giz pastel seco, sulfite recortada com a tesoura e dá esse efeito aí, ó, bem legal. Fiz aqui também outro que está bem guardadinho a tempos, a mesma coisa, gente. Só que aqui eu usei azul e lilás para dar esse efeito, tá? Uma hora eu passava o lilás, outra hora eu passava o azul, o algodão já sujo de azul e sujo de lilás, também foi dando esse efeito aí no colorido. Tem esse aqui que eu já usei, um material que é bem complicado para trabalhar e que muita gente foge dele, não gosta. Realmente não é nada fácil, que é o giz pastel oleoso, tá? Ele parece um giz de cera, mas ele é oleoso. Eu já usei aqui em várias técnicas e todo esse colorido aqui, todo ele, tudo que tá colorido aqui, ainda falta terminar esse aqui que eu não terminei, né? Mas todo o fundo aqui, a parte de cima e os gatos, todos foram feitos com esse giz pastel oleoso, tá? Esse aqui também foi feito com um giz pastel seco, né?
Aqui eu coloquei azul e misturei lá o rosa para dar assim um efeitinho. Coisa simples, mas que pode dar um efeito misturando, né? Às vezes você pensa em fazer só, né, um preenchimento, fazer 2 camadas, um de uma cor, outro de outra. Mas aqui eu dei uma misturada no azul aí e ficou esse efeito. Aqui também, gente. Aqui também foi giz pastel que eu misturei aqui, um roxinho. Aqui também, azul com roxo. Aqui já foi um ocre, né? E usei a tinta. Aqui não foi puff, foi tinta mesmo. A minha tá num vidro de geleia, já é antigo aqui no canal, né? Se é tinta de parede, é tinta PVA, a gente compra em vidros assim, pequenos ou maiores, em papelaria. E também pode usar a tinta de parede, que é a mesma, eles só industrializam assim em vidros pequenos ou um pouquinho maiores do que esse, mas é a mesma tinta. PVA é a tinta que se usa para pintar casa, pintar parede. E aqui eu usei um pincel para passar a tinta. Fui molhando lá na tinta e passando aqui. E o restante, as montanhas também, foi giz pastel seco, não foi lápis de cor. Então, o giz pastel seco dá para fazer fundo, dá para colorir desenho, dá para aquarelar o desenho e dá para passar também para fazer preenchimento de um desenho. E depois de um desenho trabalhado, você vai, passa o spray a uma certa distância, de uns 20 centímetros, mais ou menos, 15 a 20 centímetros, tá? De preferência no ambiente aberto, para evaporar o cheiro, né? Esse meu é o fosco, tá? É o mate fosco. Ele não é brilhante, tá? E você passando, ele vai ficar... vai durar mais, né? Não vai perder a cor, nem o giz pastel vai estar saindo, porque o verniz vai dar uma camada de proteção, tá? Quem gosta de brilhante, passa brilhante. Eu prefiro o fosco, tá? E vamos lá, gente. Tem esse aqui, que esse eu já usei uma outra técnica aí, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu achar onde tá. Esse eu usei aqui, ó, os bolômetros. Esse aqui meu é um redondo cheio de bolas. E aqui também temos bolas, né? Usei, coloquei o lápis, né? E você escolhe o tamanho. Depois com caneta branca, né? Caneta branca, deixa eu pegar aqui a caneta branca. Com a caneta branca, eu vi e fiz o contorno. E usei o lápis azul para passar dentro dos círculos, né? E depois, com a caneta branca, passei aqui, dei um pinguinho e para fazer um efeito. Nada demais, tá? Depois que eu passei o giz pastel. Ah, e também passei a borracha para tirar, antes de fazer o círculo, eu tirei com a borracha o giz pastel, tá? Isso eu tenho que fazer depois que passo o giz pastel. Passo o giz pastel
coloca lá o seu bolômetro, né? E com a borracha tira lá onde você quer e depois circula, tá? Super simples de fazer, sem nenhuma complicação. E temos aqui esse que é giz pastel feito em camadas, tá? Esse aqui eu usei um bege, um rosa e um azul. Simples assim. Esse eu já usei giz de cera. Giz de cera. Fui passando, misturando aqui, eu usei bege, usei verde, usei marrom e fiz uma mistura aí para dizer que é um chão tem sujeirinha, tem várias cores aí no chão. Aqui eu passei preto com azul, tá? Fiz uma mistura de preto com azul. E aqui eu usei lápis mesmo, normal. E quis deixar mesmo uma textura nesse aí, tá? E esse, gente? Sim, esse. Eu cortei, ó, a nuvenzinha. Sim. Coloquei. Acho que foi até um bem parecido com esse. Isso aqui é um bombril, tá? Mas eu não usei isso aqui. Eu usei isto aqui. São folhas de revista. Você pega, recorta no formato de nuvem, vem aqui onde você quer, onde tem cor, passa daqui para lá, arrastando o pigmento do papel com bombril e vai dar esse efeito. De acordo com o papel que você vai escolher, se é azul, se é verde, se é vermelho, vai dar esse efeito, tá? O interessante é você escolher cores variadas ou o mesmo tom, né? Mas cores assim bem fortes, tá? Esse tipo de cor vai ficar super desbotado, então tem que ser cores assim bem vivas, tá? Para você conseguir tirar esse resultado aqui, tá? Tô caindo aqui, gente. Então, foi esse o resultado com folhas de revista e bombril. Esse aqui eu fiz com lápis borracha, depois de passar dos giz, fui passando o lápis borracha e fazendo bolinhas. Este, usei o giz de cera. A gente tem um branco aqui, né? Vamos achar o branco. Meu tá quebrado, já tem outros aí também quebrados, que caiu no chão, quebra. Primeiramente, eu passei o branco, passei todo o branco, as bolinhas, onde eu queria que ficasse branco. E depois, com o giz azul, o lápis de cera amarelo, passei em tudo. Depois vim com o lápis borracha e alisei e ficou igual lápis de cor. E aqui aonde ficou um pouquinho amarelo, vim com a borracha e limpei, e ele permanece branquinho. Geralmente não pega outra cor do giz de cera em cima, gente. Geralmente não ultrapassa,
tá? E esse daqui é aquele meu famoso fundo que eu gosto bastante, que é aquela mescla que eu uso de várias cores, amarelo, azul, lilás, né? Aqui eu só usei amarelo, azul e rosa, tá? E dá um efeito super legal, bem diferente. Dá um up no seu fundo sem nenhum trabalho. É só você passando um pouquinho ali, aqui, bem aleatoriamente as cores e dá esse resultado. E as bolinhas, gente, eu faço, ó, tenho vários, de várias pontas, tá? Boleador. Isso aqui é para fazer desenho em unha, mas eu uso para isso, para essas pintinhas. E também temos esse boleador de artesanato também, que eu de vez em quando uso esses. Que esse tem pontas mais finas, esse ponta mais grossa, tá? São essas coisas que eu uso. E a nossa famosa tinta, que eu uso mais tinta do que caneta. Por quê? O que acontece com as canetas? Ela geralmente faz bolinha muito pequenininha, porque a pontinha é super pequena, resseca a ponta na hora de você usar, geralmente no lápis ou, sei lá, elas cismam de não funcionar. Então, eu prefiro usar a tinta, que é mais rápido e prático. Vamos ver o que temos aqui. Assim. Aqui é giz de cera. Inclusive, tudo aqui é giz de cera. Giz de cera, e eu coloquei embaixo um filó. Coloquei aqui embaixo aquele tecido filó fininho e passei o giz de cera. Quando você passa, ele pega. Esse foi um filó bem fininho, mas acho que dá para vocês verem aí que ficou tipo uns furinhos, né? Ficou o desenho aí, ó, do filó. Você pode usar um tecido jeans, você pode usar vários tecidos. Só que essa técnica você já não pode estar usando em papel com a folha muito grossa, porque não vai funcionar, né? Tem que ser papel com a folha um pouco mais fina. Aqui, gente, já me perguntaram se eu tinha vídeo no canal fazendo essa técnica. Gente, não tem nada demais aqui, né? Inclusive, nem tá lá essas maravilhas, né? Eu fiz tudo com lápis de cor, o fundo dando risco, misturando aí os vários tons de marrom, e aqui passando, riscando mesmo, aqui já veio com as nuvens, né? Então, é um colorido bem simples, né? E as pessoas gostam, não sei porquê, mas é um colorido que na época que eu fiz, nem canal eu tinha ainda, gente. Eu estava começando a colorir, então eu vi um desenho na internet, nem foi no YouTube, que eu nem estava seguindo o YouTube também nessa época. Eu vi na internet, acho que no Google lá, um desenho e quis tentar reproduzir. Logicamente, ficou bem longe, né? Bem longe daquilo, porque eu estava no beabá do colorido, né? E deu esse resultado aí, gente. E aqui também foi lá nos primórdios dos coloridos, eu nem sabia o que era giz pastel seco, mas eu usei aqui a famosa sombra, gente. Sombra, passei sombra com algodão. Tá aí, ó. Deve ter uns 4, 5 anos, eu não datei, mas tem por aí uns 4, 5 anos. E tá aí, ó. Nem passei verniz, não, gente. Tem gente que diz que mofa, pode ser
que vá mofar, vá manchar lá algum tempo, mas por enquanto tá aí, tá? E é sombra de olho, que também funciona bem. Vamos ver o que temos aqui. Bom, era um fundo branco, eu simplesmente peguei uma régua, ainda aparece até os lápis aqui, porque eu não fiz nada, né? Que era para me passar a caneta, eu acabei deixando para depois, e depois ficou para depois mesmo. Giz pastel seco, fiz aí um papel de parede, passei o lápis de cor, aqui já é lápis de cor, tá? E só isso, nada mais. Aqui eu usei giz pastel seco e canetinhas coloridas, canetinha glitter, canetinha essas neon, aquele pacote que vem com neon metálico normal. Eu fui fazendo aí uns arabescozinhos e preenchi o fundo, tá? Solamente isso. Aqui, e o vídeo está ficando grande. Giz pastel seco. Mas, gente, eu botei não sei aonde. Aqui. Esse foi com cotonete. Eu usei essa parte, molhei, apertei bem, tirei toda a água, sequei com papel toalha. Ele ficou úmido, fui passando na pastilha seca e espalhando, tá? Aqui tem rosa, lilás e azul, tá? E fui esfregando sem trocar de cotonete. Fui usando sempre o mesmo, tá? Para dar a mescla. Esse usei já molhado e com essa técnica molhada não precisa depois passar o verniz, porque ele não sai, tá? Ele não vai sair. Mas se a pessoa quiser impermeabilizar, ótimo, melhor ainda, tá? Essa já foi com a técnica umedecida, que eu fiz o fundo. Já é uma técnica diferente de usar o giz pastel seco. Aqui, vamos lá, também giz pastel seco, com a técnica mista de lápis de cor. Aqui eu usei o lápis aquarelável da Staedtler, tá? Vamos lá. Aqui é aquela técnica, né? Daquela mistura que eu gosto. Aqui também eu fiz uma misturebazinha, só que aqui eu usei nos cantos e na parte de baixo. E usei os boleadores e a tinta para fazer as nossas famosas bolinhas. Aqui eu usei a régua e escolhi um lápis que fosse um dos que eu usei aqui no pássaro e fui riscando. Tem gente que faz mais bem juntinho, diz que é efeito cascata. Não fiz exatamente um efeito cascata. Aqui eu quis mostrar que ela estava voando e deixou um rastro do voo, tá? É mais ou menos isso, gente. Mais ou menos isso que eu quis aí demonstrar. Aqui, neste, eu usei essa esponja, não sei se vocês conhecem, ela é dura. Você tem que umedecer a esponja para ela ficar mole, aí você aperta, tira a água, vai lá na tinta, bota no godê, num vidro. Eu botei numa plaquinha de vidro. Fiz só essas beiradas aqui com ele, tá?
dando batidinhas. E aqui nesse meio eu usei essa esponja de cozinha, tá? Que eu também umedeci a esponja, fui lá na tinta, tirei o excesso lá no papel toalha e vim batendo aqui, ó, dando batidinhas para dar esse efeito, tá? E ficou dessa maneira. Tá? Deixa eu tentar fazer um pouco mais rápido, porque eu tenho muita coisa para mostrar, eu acho que eu nem vou mostrar tudo. Aqui eu usei adesivo, tá? E essas fitas para fazer a volta aqui, tá? Aqui eu usei um stencil de bolinha, que eu nem sei onde que eu coloquei esse stencil de bolinha, tava por aqui, tá aqui. Usei esse stencil de bolinha para fazer esse fundo, tá? Aqui eu usei caneta glitter para fazer uns fogos de artifício ali e boleador com tinta branca. Não ficou lá essas maravilhas. O fundo com giz pastel seco, mas não ficou lá essas coisas, não. E aqui eu usei as mesmas fitas, tá? Só que eu recortei aqui para encaixar bem aí no nosso personagem, tá? Aqui tem bastante coisa marcada aqui, já deixei até as coisas aqui dentro. Aqui eu fiz direto, gente, com lápis, passei giz pastel seco, fui com lápis e depois passei mais assim grossinho aqui, botei um pinguinho para como se fossem umas bolhas no fundo do mar. Aqui eu passei só o giz pastel seco nas estrelinhas, sem outro fundo. Poderia ter feito um fundo e depois com outra cor fazer as estrelinhas, mas eu fui só nas estrelinhas com giz pastel seco. Aqui a mesma coisa, só os quadradinhos com esse stencil. Aqui desse lado eu usei esse stencil. E vamos lá, gente, tem muita coisa. Aqui, nesse fundo, eu usei um glitter diferente, tá? Na capa dela. No fundo, que eu passei cola e joguei um glitter que eu tenho, tá? Ele é bem diferente. Aqui eu usei esse glitter, gente. Vou mostrar mais de perto para vocês, ó. Eu usei esse glitter no fundo, passando com pincel. Esse aqui é Tempera Gouache, tá? Glitter. E esse fundo aqui, olha, é porque na câmera, assim, não dá para vocês verem muito, ó. Mas fica um brilho bem incrível mesmo. Vocês não fazem ideia. E na capa dela eu passei cola e joguei um glitter que eu tenho aí também, que é transparente e também dá esse efeito, tá? Aqui eu fiz o efeito daquelas nuvenzinhas que tá por aí, né? Só que eu usei as menorzinhas. Menorzinha, tá aqui. As menorzinhas. Eu usei as menorzinhas. Aqui tá aparecendo mais, naquela chinesa lá quase não apareceu, né? Acho que eu deixei um outro aqui para trás. Também eu usei as mesmas estrelas, só que aqui eu já usei apagando com a borracha. Lá eu passei o giz pastel seco. E aqui eu botei o stencil e fui apagando com a borracha, tá? Aqui é o das nuvens novamente.
Aqui é outro stencil, que são esses aqui que tá aqui atrás, olha. Tá? Eu tenho esse maior, tenho esse médio e tenho esse menorzinho, que esse aqui já é assim todo como se fosse quebradinho, né? Aqui também eu usei um stencil, giz pastel com giz pastel seco, giz pastel no fundo. Aqui eu gosto muito de fazer esses efeitos também, assim, de listas, né? Usei 3 cores, né? 3 não, 4 cores, né? Fui diminuindo a intensidade e aqui coloquei um laranja, tá? Tá terminando, gente, tá terminando. Aqui eu usei esse, que é aquele desfigurado, quebradinho, que eu tenho um pequeno e maior, para fazer esse fundo aqui, tá? Eu gostei bastante desse resultado aqui. Bastante mesmo. Então, com giz pastel, e a gente pode fazer vários efeitos de várias coisas, não só passar ele liso no fundo. Aqui é umas técnicas meia louca aí, né? Eu usei esse carimbo, era o que eu tinha na ocasião, tipo um carimbo de correio, tá? Eu fui passando na tinta, tirando o excesso e carimbando aqui. Acho que nem tirando o excesso. Mas você pode estar fazendo com carimbo de letra, com outros tipos de carimbo, tá? Eu usei o que eu tinha na época, né? Mas a gente pode estar utilizando aí outra coisa. E esse daqui eu fiz um café solúvel, eu tinha um café solúvel, aquele em pó, que geralmente são granulados, né? E eu passei com pincel, dissolvi na água o café, o Nescafé, né? Aquele em pó, e fui passando. Aqui é lápis de cor, nela é lápis de cor, mas aqui eu manchei mesmo, acabou caindo demais, eu acabei manchando. Mas é café, tá? A gente também pode colorir e fazer fundo com café. Aqui eu usei esse stencil para fazer lá a tela do galinheiro do galo, tá? Esse eu usei lápis grafite. Eu coloquei aqui e fui riscando várias vezes para deixar bem preenchidinho. É lápis grafite, gente, nem é lápis de cor, tá? Mas você pode estar usando lápis de cor. Aqui é fundo com as nuvens, né? E esse aqui tava aqui agora há pouco, gente. Aqui, ó. É isso aqui, gente. Eu esqueci o nome disso. Você bota a tinta num gotezinho, coloca ali alguma coisa para dar uma limpadinha antes e depois é só vir, ó, batendo. Eu coloquei um papel aqui protegendo, um papel aqui, cortei um papel e protegi e fui só batendo e ficou esse efeito. Tá? Você pode misturar cores, fazer em outras cores, tá? E aqui eu fiz aquela técnica mista de lápis de cor e ainda fiz as pintinhas com boleador no fundo para dar mais um efeito. Este eu fiz com lápis de cor passando, você pode fazer com giz pastel também, para fazer que tinha um efeito aí dentro d'água. Então, eu fui misturando verde com roxo, azul,
um pouquinho de rosa misturado ali com o roxo, para dar esse efeito na água, como se a água estivesse se movimentando, que a água não estivesse parada, que ela estivesse se movendo e a gente vendo as cores ali do movimento da água. Isso aqui é feito com tinta PVA, só que eu usei a azul, tá? E usei, logicamente, o pedaço menor, né, que tá por aí. Eu protegi também um pouco o desenho. E aonde não tiver protegido, assim que você passou, se você passar o dedo, vai sair tudo. Ele não pega, só se secar. Na hora ele não vai pegar no seu colorido. Você passar a mão, já sai imediatamente, tá? E fui dando batidinhas, tipo igual aquele da chave. O mesmo processo, só que lá eu botei mais aleatório, aqui eu botei mais próximo, tá? Vamos ao próximo aqui. Acho que até já perdeu um aqui. Aqui é todos de pastel seco. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também, ó. Eu usei esse stencil e aqui foi lápis de cor, tá? Usei lápis de cor. Depois que você tira o stencil, se você quiser, você pode vir reforçar. Eu não fiz isso. Ficou meio falhadinho. Mas você pode reforçar o seu trabalho para ficar mais perfeito, tá? Vai ficar mais bonito. E foi isso, gente. Então, nós usamos guache, usamos vários tipos de materiais, né? Usamos stencil, usamos tinta, eu usei também em alguns tinta de tecido, em alguns eu usei tinta nanquim, usei também essa tinta, usei tinta PVA, usei vários tipos de boleador, usa-se verniz para impermeabilizar o nosso desenho, tinta guache com glitter, lápis colorido, tanto aquarelável como lápis comum, giz pastel seco, a bagunça que tá aqui, gente, giz pastel seco. Então, gente, nós usamos todo esse tipo de material, até bombril e papel de revista nós usamos para fazer nosso fundo, tá? Então, tá aí todas as coisas que eu utilizei para fazer o nosso fundo dos nossos desenhos. Não tem nada de extraordinário nos fundos, mas eu quis vir aqui mostrar o que eu já fiz até hoje. Desculpe o tamanho do vídeo, espero que todos vocês consigam assistir tudo, né? Apesar de ter ficado bem cansativo. Gente, comentem o que vocês acharam, comentem se vocês já fizeram algum, me digam se vocês querem colorir algum que vocês já viram. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Beijos, fiquem com Deus mais uma vez e tchau!